Oi, Florida, sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou mostrar para vocês todos os livros que eu li em 2025. No total foram 16 livros e eu tô muito contente com esse número, visto que esse ano foi o ano que eu fiz meu TCC. Então, assim, além de dedicar o TCC, eu consegui dedicar bastante tempo para leitura. Eu sei que é um número baixo perto de outros criadores de conteúdo, mas eu tô muito orgulhosa de mim. A minha meta no início do ano tinham sido 20 livros. Não bati ela, não cumpri, mas vista a rotina que eu levei em 2025, que foi super corrida, super apertada, eu acho que foi uma quantidade que me deixou satisfeita, sabe? Então eu vou mostrar todos eles aqui pra vocês em ordem cronológica. Vou falar a nota de todos eles, um pouquinho sobre cada um, assim. Não vou falar tanto, porque acho que senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas vou deixar aqui na descrição o link da minha playlist de vlogs de leitura, que a maioria dos livros aqui eu gravei em vlogs de leitura. Que eu não tiver gravado, eu falo um pouquinho a mais aqui pra vocês sobre cada um deles, porque de resto tem esses vídeos, então acaba que neles eu consigo falar um pouquinho mais sobre o que eu achei da história, sobre a história pra vocês. Então é isso, e vamos para os livros que eu li em 2025. Antes de seguir, quer dizer, eu queria pedir perdão pela minha voz, que eu tô meio gripadinha, então tá meio estranha. Mas eu acho que dá pra gravar, né? Se eu não gravar agora, vai atrasar mais ainda, que assim, tô gravando já em 2026, no mês de janeiro, então quero postar esse vídeo logo pra vocês. Então vamos lá conferir quais são esses livros. A primeira leitura do meu ano foi A Malta Indomável, do Alê Santos, um autor nacional que escreve livros voltados para o universo afrofuturista. O meu TCC, ele teve parte como base o afrofuturismo, então eu queria iniciar o ano já com esse movimento na minha cabeça, então eu queria entrar um pouco mais dentro desse universo e escolhi um livro de um autor nacional que retrata a jornada de 3 jovens que utilizam de tecnologia, música e de conhecimentos assim gerais para tentar sair da realidade que eles estão inseridos. Só que ao mesmo tempo traz algumas questões ancestrais, algumas entidades ancestrais que também ajudam eles nesses processos, estão presentes ali nesse cenário que o autor criou. Tem representatividade PCD, então é muito interessante. É um livro para quem eu acho que gosta de ficção científica mais, sabe? Como eu não sou tão fã do gênero, foi um pouco difícil essa jornada de ler, apesar de eu ter achado muito legal o universo que o autor construiu, toda a narrativa, toda a jornada dos personagens. Eu gostei bastante da evolução deles, de onde eles chegaram, mas assim, não é o meu gênero preferido, então foi um pouco difícil e por isso eu dei 3 estrelas, mas assim, super recomendo, principalmente se você gosta de ficção científica, e esse aqui, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o afrofuturismo, compensa muito. Então, leitura de janeiro, a primeira do ano, foi esse livro. Segundo livro também li em janeiro, que foi Leitura de Verão, da Emily Henry. Eu gosto muito de ler livros de verão no início do ano, romances, na verdade, de verão em janeiro. Eu tô criando a tradição de que meu primeiro livro que eu vou ler durante o ano vai ser um livro de romance que se passa no verão. Gente, que coisa gostosa ler um livro de romance que se passa no verão, no auge do nosso verão brasileiro. Que delícia! Eu queria muito ter lido esse livro na praia, porém não fui pra praia, mas assim, foi uma experiência muito gostosinha. A autora tem uma ambientação muito legal. Aqui no caso, temos 2 personagens aqui. Os 2 personagens, eles têm uma ligação com livros. A January é uma autora que tá passando por um momento difícil, que ela não consegue ter inspiração pra escrever, não sai do lugar. A editora dela tá cobrando dela um livro novo e ela se muda pra uma casa que era do pai dela pra poder conseguir escrever. E nessa casa, ela se depara com o vizinho dela, que é o Augustus, que ele é um autor já muito aclamado pela mídia, assim. É um autor de ficção científica e ela é uma autora de romance. E eles se encontram e o romance vai se desenvolver a partir daí. É meio que enemies to lovers, só que o enemies é bem curtinho. Eu gosto bastante de desenvolvimento individual de cada personagem. Gosto de muitas interações dos dois, mas assim, não senti tanta química. Não me pegou muito. Então eu dou também 3 estrelas pra esse livro. Mas se você gosta de romance, tá aqui, Leitura de Verão, da Emily Henry. Gente, eu tô falando demais, eu acho que vou falar menos. Aí, passando pra fevereiro, chegamos em Um de Nós Está Mentindo, da Karen McManus.
que é basicamente um suspense adolescente. Esses 4 adolescentes aqui estão envolvidos em uma morte que aconteceu enquanto eles estavam na detenção, e eles meio que estão envolvidos nisso, porque eles eram os únicos que estavam na sala quando das outras pessoas que estavam na detenção falece, e meio que vai mostrar essa investigação, o que vai acontecendo, o que tem por trás desse acontecimento. Suspensinho adolescente, nada demais, mas é legal, é divertido de acompanhar. E eu dei também 3 estrelas. Vocês estão vendo que o início do ano foi bem mediano. A maioria dos livros foram 3 estrelas, todos são ok de ler, gostosinhos de ler, bom de passar o tempo, mas nada demais, nada que eu fiquei tipo, ai, com o coração assim quentinho, tão aprofundada assim na história, enfim. Mas assim, todos eu recomendo, tá? 3 estrelas pra mim não é uma nota ruim, é uma nota mediana, então eu recomendo o livro pra vocês tirarem suas próprias conclusões sobre a leitura, tá? Aí depois, eu li esse livro, eu acho que durante 2 meses, porque eu fui intercalando a leitura com alguns livros, que é Antes que o Verão Acabe, de vários autores nacionais, então é um livro de contos, e eu fui mesclando ele com outras leituras, por isso que eu demorei pra ler. São 7 contos que se passam no verão, então assim, combinou também muito com a estação. Também 3 estrelas, tem contos que eu gostei, tem contos que eu não gostei, então fica aqui a indicação pra vocês também darem uma olhada, a capa é super fofa. Aí temos mais um livro 3 estrelas, que é Hotel Portofino, do JP ou Connell. Não sei como é que fala, mas é esse nome aí. Eu dei 3 estrelas pra esse livro, só que eu acho que ele chega mais próximo do 2,5. Como eu não dou notas picadas assim, porque eu acho mais difícil, já sou indecisa com 5 tipos de avaliação, imagina com nota picada, eu dei 3 estrelas pra ele também, mas assim, facilmente se encaixaria no 2,5. Esse é um dramazinho meio familiar, assim, de uma família que tem um hotel em Portofino, e eles mostram a vida deles, o cotidiano deles, trabalhando nesse hotel, mostra um pouco também do cotidiano dos hóspedes, essa interação entre os donos do hotel e os hóspedes. Porém, eu sinto que não se aprofundou em nada, sabe? É bem legal esse climinha de fofoquinhas dentro do hotel, mas eu sinto que faltou aprofundamento em várias questões, então por isso que eu daria, né, os 2,5. Mas assim, ai gente, é muito fofinha essa capa, eu comprei puramente pela capa. Não sei se vale a pena ler, sabe? Se você gosta de dramas e fofocas, vale a pena ler. Aí você tira sua própria conclusão, mas assim, chega mais perto do 2,5 do que do 3. Em abril, nós tivemos o livro que quebrou esse ciclo de livros 3 estrelas, que foi Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Gente, sim, finalmente um livro 4 estrelas, sabe? Eu dei 4 estrelas pra ele, não foi 5, mas saiu dos 3 estrelas, né? Gente, eu li esse livro aqui, eu não sou pessoa que pega pra ler livro na rua, eu lia bastante no ônibus. Só que esse aqui me fez querer abrir o livro enquanto eu esperava o ônibus no ponto de ônibus. E, gente, eu não consigo fazer isso porque eu fico com medo de eu perder o ônibus e não ver ele passar. E esse aqui eu não conseguia segurar. Eu queria ler ele em qualquer momento. Então isso diz muito sobre ele. É um suspense que se passa num trem, um suspense policial, de investigação policial, né? O que a Agatha Christie escreve, que se passa o tempo inteiro dentro do Expresso do Oriente. Acontece um assassinato, o Hercule Poirot começa a investigar todos os passageiros do trem, e assim, é bem legal acompanhar a investigação dele. Eu em nenhum momento pensei no final do livro, na resolução do crime. Poderia estar óbvio, mas por ser o meu primeiro Agatha Christie, não liguei nenhum fatos, nada, só fui acompanhando o raciocínio do Hercule Poirot e só descobri o desfecho no final. Muito bom, indico pra vocês 4 estrelas. Eu só não dei 5 estrelas porque pra um livro ser 5 estrelas pra mim, que já é um favorito, ele tem que me fazer sentir várias coisas. Eu tenho que amar a experiência de leitura. Eu tenho que só pensar nesse livro e eu tenho que estar, assim, fissuradíssima. Esse aqui eu não fiquei fissuradíssima, mas eu amei a experiência de leitura. Aí um próximo que entra também em 4 estrelas, que finalmente, né, mudou esse cenário, foi A Empregada. Gente, que livro é esse? Porque assim, como que você tira os olhos dessas páginas? O que essa autora aqui, a Freida McFadden, faz é absurdo. A história nem precisa de ser tão mirabolante, nem precisa de ser uma história com uma narrativa tão boa, mas a escrita da autora, gente, te prende do início ao fim. E isso, pra mim,
faz um livro ser bom, sabe? Um livro que me faz querer voltar pra ele sempre. Um livro que a experiência de leitura é leve, mesmo que o tema for pesado. Que eu estar lendo ali seja uma coisa leve, que eu de fato queira estar ali lendo. Porque tem livro que, igual esse do Hotel Porto Fino, quando eu parava pra pensar em ler ele, eu tinha um certo bloqueio pra abrir e começar a ler, sabe? Esse aqui não. Era muito fácil voltar pra essa leitura. Então, isso diz muito sobre a história também. É um suspense de uma garota que é a Miri, né, que ela acabou de sair da prisão, tá morando dentro do carro e vai trabalhar na casa da família Winchester. E lá acontecem coisas estranhas, vai acontecendo coisas estranhas. Falo um pouquinho melhor sobre o que eu achei do livro no meu vlog de leitura. Dei 4 estrelas e lá eu falo pra vocês porque que eu não dei 5 estrelas. Inclusive, vou assistir a adaptação dele no cinema amanhã e estou muito ansiosa. E a empregada, eu não sei se eu falei, eu li em julho e depois dele eu li também mais um, que eu li entre julho e agosto, que foi Bem-vindos à Livraria Rio Nandang. Esse aqui foi um livro 5 estrelas. Gente, o que dizer dessa ficção de cura, né? Um livro aconchegante, gostosinho de ler, que você pega um cafezinho e fica ali horas, lendo, refletindo junto com os personagens. Não acontece nada de demais nessa leitura, nessa história. É só o cotidiano de alguns personagens dentro de uma livraria. A Yeonju, ela realiza o sonho dela de abrir uma livraria porque ela trabalhava em algum emprego corporativo e ela tava super frustrada com isso porque ela só vivia pro trabalho. Então ela abre uma livraria, vive uma vida pacata, conhece pessoas interessantes nessa livraria, todo o cotidiano dessas pessoas, depois ela contrata um barista e vai mostrando o cotidiano. E é isso, gente, é o dia a dia dentro da livraria, muito gostosinho. Tem bastante reflexões sobre a questão do trabalho dentro do mundo capitalista, enfim. Mas assim, que gostosinho, gente, muito bom. Amei muito a experiência, me senti junto com os personagens da livraria. Então, 5 estrelas. No vlog de leitura que eu gravei também eu falo um pouquinho mais sobre ele. É o mesmo vlog que tem a empregada, tem Bem-vindos à Livraria Rio Nandang. Aí em agosto eu li As Irmãs Blue, da Cocomelons. Dei 4 estrelas pra esse livro. Gente, muito legal esse livro. Primeiro que a capa é linda, né? Agora ela está numa situação suja, porque essa capa suja muito fácil, porque além de ser branca, ela não é envernizada, eu acho. Então, suja, mas é linda e eu comprei muito pela capa. Eu amei a história, é mais um drama familiar, é um livro melancólico, dramático. Conta a história basicamente de 4 irmãs, que uma delas falece e as 3 irmãs que sobraram têm que vivenciar o luto e a relação delas tá um pouco desgastada e vai mostrando essa reconciliação, essa interação delas, como é a dinâmica familiar delas também com os pais. Então é um livro melancólico, tristinho e eu amo esse tipo de coisa, gente. Amo! E aqui está também a indicação pra vocês desse livro, se você gosta de livros melancólicos. Não dei 5 estrelas porque em algum momento no meio do livro a narrativa me perdeu um pouco. Foi por um momento breve, não estragou a experiência, mas assim, perdeu em algum momento. Então, 4 estrelas. Aí vamos pra primeira romantasia da minha vida. Em setembro foi lido Lições sobre Afogamento, uma romantasia meio dark academia. A gente conhece a F, que é uma estudante de arquitetura, que ela não queria estar cursando arquitetura, só que foi a única faculdade que ela conseguiu fazer, porque a faculdade que ela realmente queria, que era literatura, só homens podem estudar lá. Então, assim, tem essa temática de pano de fundo do livro. E ela acaba participando de um concurso pra reformar a casa do autor preferido dela e acaba ganhando. E nisso, ela vai pra essa casa, né, pra poder fazer o projeto e pensar na reforma. E lá ela conhece o mocinho, que também é da faculdade dela, só que ele é da faculdade de literatura. E eles juntos vão desvendar os segredos por trás da casa e por trás das obras do autor, que são meio questionáveis. E eles vão trabalhar nisso juntos e eles vão se aproximando e se apaixonando, e é um romancezinho gostoso. Os cenários, a ambientação desse livro eu amei, porque é tudo muito chuvoso, é friozinho. Então eu amei a experiência de ter lido esse livro, mas assim, faltou alguma coisa, sabe? Faltou um tempero, um molho, alguma coisa pra eu dar 5 estrelas, e eu acabei dando 4 estrelas. Temos vlog também, então lá eu conto mais pra vocês do que eu achei. Mas assim, essa capa também, belíssima, belíssima. Próximo, o livro que desbancou todos os outros que eu li até essa parte do ano. Jantar Secreto, do Rafael Montes, que eu li em outubro no especial de Halloween. Nada melhor que um livro psicológico.
Nada melhor que uma história psicológica. Isso aqui pra mim é o primor. É o que eu mais gosto de assistir, é o que eu mais gosto de ler, o que eu mais gosto de ver, de ter contato com histórias que me fazem pensar, que me fazem ficar pensando no livro o tempo inteiro. Então, isso aqui, ó, vocês podem falar o que quiser, que é muito grotesco, realmente é, que talvez vocês pegaram o final, o desfecho da história, talvez vocês podem ter pegado, mas pra mim foi uma experiência que eu mergulhei assim de cabeça e o final pra mim foi completamente surpreendente. Em nenhum momento eu desconfiei desse final, desconfiei disso aqui. Não vou falar muita coisa porque eu não quero dar muito spoiler, mas assim, mostra a história de quatro jovens que saem do interior, não sei de qual estado do Nordeste, mas é de algum estado do Nordeste, e eles vão estudar no Rio de Janeiro e dividem apartamento. Em algum momento, eles criam uma dívida com aluguel, e para pagar essa dívida do aluguel, eles vão fazer jantares secretos, que vocês imaginam com o que será esse jantar. Isso mesmo que você pensou, com uma carne muito estranha, muito questionável. Então, são jantares muito caros, que só pessoas ricas têm interesse. Então, assim, dá pra imaginar do que se trata esses jantares. Vai acontecendo muitos acontecimentos ao longo do livro, se ele não consegue largar o livro em nenhum momento. E o melhor, o final, eu fiquei boquiaberta, gente. Acho que é isso que eu tenho pra dizer. Sinal surpreendente, viciante essa leitura. Você questiona muita coisa aqui. Veja meu vlog de leitura, gente. É isso. Eu vou falar pra vocês verem meu vlog de leitura. Jantar Secreto do Rafael Montes. Indico se você não tem tanta acessibilidade assim. Se você não é uma pessoa sensível, eu indico e leia os gatilhos antes de pegar esse livro pra ler. Ainda em outubro, no especial de Halloween, eu li Morando com o Vampiro, da Jenna Levine, que é um livro gostosinho, um romancezinho assim, gostosinho, de uma mulher que vai morar, dividir o apartamento com um vampiro, e eles vão se envolvendo ali romanticamente. Ela é uma artista que tá sem dinheiro, ela acha esse apartamento pra alugar super barato, e quando vê é um vampiro que mora lá, e que ele quer aprender um pouco mais sobre o mundo moderno, porque ele meio que acabou de acordar de uma hibernação, e não sabe nada sobre o mundo moderno, e ele precisa de alguém pra ajudar ele. A história acontece a partir daí. Nada demais, gostosinho de ler, é um romance gostosinho, dá pra passar um tempo. É um entretenimento muito bom, mas assim, nada demais, 3 estrelas. Aí nós temos outro livro muito precioso, que é Em Busca de Mim, da Viola Davis, que eu li em novembro. É literalmente a biografia, eu acho que é uma autobiografia da atriz. Eu nunca soube nada sobre a vida da Viola, vi algumas obras, How to Get Away with a Murder, eu amo, Mulher Rei, eu amo. E assim, eu acho ela muito foda nas interpretações que ela faz, nos personagens que ela interpreta. Então, eu falei assim, por que não ler esse livro? E eu vi tanta gente falando super bem, e assim, superou as minhas expectativas, 5 estrelas. A história dela, a jornada dela é muito potente, e ver o que ela passou e onde ela chegou, gente. E o jeito que ela narra, que ela conta a história, não parece ser uma biografia, sabe? Parece ser uma história de ficção, mas que é de verdade a vida dela, mas é tão envolvente, tão bem escrito esse livro, que é muito fácil de ler e é muito bom de acompanhar. Tem assuntos pesados, tem gatilhos, então pesquise sobre antes, mas é muito bom e é muito lindo conhecer a história da autora. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Então, 5 estrelas, se eu acho que todo mundo deveria ler, 5 estrelas, né? E chegamos em dezembro, mês do Natal. Então eu escolhi uma leitura de Natal para iniciar o mês, que foi O Mistério do Biscoito de Gengibre, do Thiago Valente. São 4 contos que se passam no Natal. Gostosinho o livro, é um livro de contos que eu amei mais que Antes que o Verão Acabe, então eu indico mais pra vocês ele. Bem clima de Natal, um clima de Natal assim até brasileiro, eu diria, que é algo que a gente não vê muito. Então eu acho muito interessante ele trazer essa abordagem pra maioria dos contos, porque não tem tanto esse climinha brasileiro, o primeiro, mas de resto tem. Eu achei isso muito legal. Fica aí a indicação pra vocês, talvez lerem esse ano, em 2026, no Natal. E é um autor brasileiro, então, né, vale a pena dar uma chance. 4 estrelas. Depois dele, eu li O Herdeiro Perdido, que é o segundo livro da série Jogos de Herança,
Não tô com o exemplar dele aqui, é minha edição, porque eu emprestei pra minha prima, que também tá lendo essa série. Então não tô com ele, mas vou deixar a capinha aqui passando. Eu tô amando essa série, gente. Uma série também que tem romance, que tem suspense meio adolescente, assim. Não vou falar muito sobre esse segundo livro, porque, né, é a continuação do primeiro e seria spoiler do primeiro. Mas o primeiro fala sobre uma jovem que do nada recebeu uma herança gigantesca de uma pessoa que ela nunca viu na vida, que ela não conhece. E ela chega na mansão, que agora é dela, e ela tem que descobrir por que ela ganhou essa herança, tem que descobrir por que ela ganhou essa herança, e tem que lidar com a família que não aceita que só ela recebeu essa herança. E ela conhece vários irmãos, né, que fazem parte dessa família, e acaba desenvolvendo um triângulo amoroso com dois deles. E vai mostrando essa dinâmica ao longo do primeiro livro e se estende pro segundo livro. Então é mais essa dinâmica dela entendendo o porquê que ela foi escolhida para receber essa herança, e também lidando com essa questão do triângulo amoroso, e tentar entender qual mocinho ela quer ficar no final. Eu gosto muito porque a escrita da autora, da Jennifer Lynn Barnes, ela te prende do início ao fim, é viciante. Eu acho que a história não tem tanta força assim no livro, mas a escrita tem. Então assim, 4 estrelas, uma experiência super fácil de ler rápido, enfim, você lê rapidinho se você tiver tempo. É o puro suco do entretenimento, então se você tá buscando isso, perfeito pra você. Agora, finalmente, chegamos na minha última leitura do ano. O livro que eu mais gostei de ler durante o ano, meu favorito, e incrivelmente foi o último. Mas antes de eu falar pra vocês qual foi esse livro, eu vou pedir pra você deixar o like aqui no vídeo, se você chegou até aqui. Isso ajuda muito o canal, ajuda muito o vídeo a chegar a outras pessoas. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever também. Aqui a gente fala sobre livros. Tem vários vlogs aqui também, vários vídeos sobre arquitetura. Agora eu tô falando bastante também sobre cadernos, planner, organização e cadernos de leitura principalmente. Então se você gosta de algum desses temas, te convido a inscrever aqui no canal. E deixa aqui nos comentários quais foram os livros que você leu durante esse ano, ou pelo menos o livro que você mais gostou de ler durante 2025. Então vamos ao maioral desse ano. É polêmico, já aviso que é polêmico. Muita gente não gostou desse livro, mas eu amei. Tudo é Rio, da Carla Madeira. Gente, os assuntos são polêmicos, mas que maestria dessa autora de construir essa história. Eu não sei o que dizer. E vindo de uma autora brasileira ainda, mineira, gente, é saboroso poder indicar esse livro pra vocês. Igual eu disse, eu prezo muito pela minha experiência de leitura quando eu vou dar uma nota pro livro, quando eu vou avaliar o livro. E esse livro aqui me fez sentir coisas e muitas coisas. Assim, eu fiquei revoltada, eu me senti angustiada, eu senti raiva, eu questionei tudo que tava acontecendo no livro, pensei muito nesse livro enquanto eu tava lendo, não conseguia largar, senti que eu estava ali na vilazinha, no bairro, vivenciando essa trama, esse drama aqui. Eu nem vou falar sobre o que é o livro, sabe? Nem vou contar a história dele. Eu indico que vocês leiam sem saber do que se trata, porque foi isso que eu fiz e foi a minha melhor escolha. Sério, deixou a experiência muito boa. E conhecendo os acontecimentos pela primeira vez, a partir da escrita da autora, que é, assim, indiscutivelmente muito boa. Eu questionei, além do que eu tava lendo aqui, o que eu tava sentindo em relação ao que eu tava lendo. Porque, assim, esse livro me fez questionar várias coisas, me fez me perguntar sobre vários temas, me fez perguntar, será que isso é certo? Será que isso é errado? Será que eu tô concordando com isso? Será que eu posso passar pano pra isso? Sabe, eu fiquei assim, embasbacada com essa história. Mesmo que eu sei que tem muita gente que fala mal desse livro, muita gente também fala bem desse livro, mas é meio assim, ou você odeia ou você ama. Então eu indico que todo mundo leia e tire sua própria conclusão. Porque assim, vale muito a pena. É isso, finalizando um ano com chave de ouro. Então esses foram os 16 livros que eu li em 2025. Eu espero muito que o ano de 2026 traga muitas leituras boas pra vocês e pra mim, que seja um ano incrível na vida de vocês. Eu acho que eu não dei feliz ano novo pra vocês aqui ainda esse ano, mas eu estou aqui dando um feliz ano novo pra vocês. Espero que vocês continuem me acompanhando aqui no canal durante esse ano. E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!